Nós já temos visto nos estudos sobre a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus capítulo 25, o porquê Jesus falava em parábolas. O porquê Jesus omitia os seus segredos a alguns e a outros ele revelava. Nós vimos nos estudos anteriores se realmente Jesus estava falando para a igreja dele a respeito das 10 virgens ou se ele estava falando para o povo judeu. Tudo isso e um pouco mais, nós apresentamos alguns símbolos descritos na parábola das 10 virgens nos 2 estudos anteriores. Hoje, nós iremos apresentar a vocês qual foi o motivo de todas as 10 virgens estarem portando a lâmpada, o azeite, mas apenas 5 entraram. Qual é o significado da lâmpada? Qual é o significado do azeite? Será que é o Espírito de Deus? Será que nós podemos comprar ou partilhar o Espírito de Deus? Será que esse simbolismo do azeite está fazendo referência ao batismo que a igreja recebeu lá em Pentecostes? Hoje nós iremos aprender não somente o significado do azeite, como nós vamos aprender o significado da lâmpada. E por que todas as virgens dormiram? Qual é o simbolismo da meia-noite, que foi justamente o horário que a voz gritou que o noivo estava chegando? Eu convido a você que em mais um estudo você possa estar conosco, mas com o coração aberto e a sua mente livre de qualquer preconceito ou pré-julgamento, para que o Espírito de Deus hoje possa falar mais e mais no seu coração e te trazer a revelação dos mistérios que o Senhor tem revelado nesses últimos tempos. Vem conosco em mais um estudo sobre a parábola das 10 virgens. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e abençoando não somente a você, mas toda a sua família. Hoje nós estamos aqui em mais um vídeo, o terceiro vídeo sobre a parábola das 10 virgens, que é uma das parábolas mais difíceis que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Hoje nós vamos apresentar a vocês alguns simbolismos que também estão nessa parábola e que tem trazido muita confusão para o povo de Deus. E um desses simbolismos é a lâmpada. O que significa essa lâmpada? O que significa o azeite? Muitos de nós nos dias de hoje temos traduzido a respeito do azeite erroneamente. Mas hoje aqui nós de novo vamos confrontar tudo aquilo que nós aprendemos ao longo dessa jornada cristã.
E vocês, através da palavra de Deus, por isso que todos os estudos eu peço a vocês que vocês tenham em mãos a palavra de Deus, vocês conferem de acordo com os versículos que nós fomos colocando aqui no alto, em algum desse canto, para que você possa mais tarde pausar ou refletir em todo o conteúdo. Infelizmente, em muitos dos casos, nós não poderemos trazer toda a leitura, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E por falar em longo, eu quero de antemão falar que é bem provável que esse vídeo eu tenha que quebrar o nosso acordo de 1 hora. Porque eu vou ter que trazer algumas coisas polêmicas. E pelo fato de eu trazer coisas polêmicas, eu preciso explanar um pouquinho mais, porque muitas das pessoas não estão entendendo ainda o que eu estou trazendo. Então eu peço que você segure um pouquinho mais, porque hoje não só nós vamos trazer coisas, irmãos, que vai entrar em conflito, mas eu quero falar uma coisa para vocês, que muitas das coisas nós que dificultamos o entendimento, né? Eu até entendo que essa parábola é muito difícil, e eu levei um bom tempo, anos para entender, mas porque, na realidade, eu acho que ela se torna mais difícil porque a gente quer encaixar ela naquilo que a gente montou para suportar, para firmar a nossa esperança, né? E é o que eu falo para vocês. Esse estudo, irmãos, eu literalmente tenho confrontado tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu criei ao longo de toda essa jornada cristã. E é por conta disso que eu faço questão de compartilhar com vocês, e eu sei que isso vai chocar muitos de vocês. Então hoje nós vamos aprender algumas coisas da parábola das virgens antes de nós concluirmos o estudo que será no próximo vídeo. A primeira coisa que nós vamos falar é o que significa lâmpada, né? Depois nós vamos falar o que significa o azeite, o porquê elas dormiram, o que significa esse sono, porque todas dormiram, não foi só as imprudentes, mas todas dormiram. O que significa a meia-noite, né? Então, eu peço que vocês, por favor, tenham em mãos a palavra de Deus. Vamos, de antemão, abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 25, de praxe. Vamos ler, então, a parábola das 10 virgens. Eu vou fazer uma leitura bem rápida. É sobre isso que a gente está estudando, mas porque antes de eu iniciar falando sobre cada item que eu já disse anteriormente, eu preciso que você leia para que vocês tenham um raciocínio. Vamos lá? Diz assim, Mateus capítulo 25. Naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízos e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para a sua lamparina. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu esse grito: "O noivo vem aí! Venham se encontrar com ele!" Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Então as moças sem juízo disseram às outras: "Dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando." "De jeito nenhum", responderam as moças ajuizadas. "O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem, vão comprar." Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: "Senhor, Senhor, nos deixe entrar." O noivo respondeu: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem vocês são." E Jesus terminou dizendo: "Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual o dia e a hora." Irmãos, todas essas moças eram virgens. Todas essas moças estavam esperando o noivo. Todas essas 10 moças tinham lamparinas. Todas essas 10 moças tinham azeite. Todas essas 10 moças estavam em um lugar específico esperando o noivo. Qual era a diferença para as 5 prudentes e as 5 prudentes?
A diferença entre esses dois grupos é o azeite extra e que 5 não estavam no lugar certo na hora que o noivo chegou. Então hoje, nesse momento, nós vamos começar ao primeiro item que todas elas tinham. O primeiro item é a lâmpada. Então o que significa a lâmpada? Antes de nós falarmos o significado dela biblicamente, nós vamos falar para vocês o que ela representa no contexto humano. Porque, afinal de contas, Jesus estava falando em parábolas de acordo com aquilo que aquele grupo de judeus, representado pelos seus discípulos, entendiam. Lâmpada era um recipiente aonde se colocava o azeite. E nesse recipiente tinha um pavio aonde entrava em contato com o óleo e vinha para fora e produzia a luz, né? Então a lâmpada nada mais é do que esse suporte feito, naquela época, muitos deles era feito de cerâmica. E era justamente aonde colocava-se o azeite. Então o suporte para o azeite é a lâmpada. Ninguém conseguiria botar o azeite e, consequentemente, produzir o fogo se não tivesse um suporte que o abrigasse. Trazendo para a palavra de Deus, o que é a lâmpada para todo cristão que estava sendo representado por aquelas 10 virgens, não só as 5 prudentes, mas as 5 loucas também tinham a lâmpada. Qual é o significado da lâmpada? Abramos lá no Salmos capítulo 119 e vamos ler rapidinho para que vocês entendam agora o conceito da lâmpada com a lei que o Deus nos deu lá nos 10 mandamentos. E por favor, quem não assistiu, assista lá. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhes obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam no caminho do Senhor. Tu, ó Deus, nos deste a tua lei e mandaste as cumprirmos fielmente. Como desejo obedecer às tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Como um jovem pode conservar a sua vida pura? Olha, virgens, ok? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos agora no versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Preste bem atenção. O que diz em Salmo 119. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Na parábola das 10 virgens, muitas pessoas interpretam como se essa lâmpada, fosse o próprio Jesus. Essa lâmpada não pode ser Jesus, porque Jesus ele não estaria fazendo alusão a ele tipificando duas coisas ao mesmo tempo, o noivo e a lâmpada. A parábola das 10 virgens, ela fala literalmente sobre a palavra de Deus, não sobre Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, ele era a palavra. E tem como tantos outros versículos que as pessoas utilizam para dizer que essa lâmpada é Jesus. Não. A lâmpada na parábola das 10 virgens, ela se refere à palavra de Deus. Como nós vimos, a lâmpada ela é o suporte que contém o azeite. O que é a palavra de Deus? O que são os mandamentos que o Senhor nos deu? Eles nada mais são do que o suporte que nos guia a um caminho. As boas novas, elas estão sendo tipificadas pelas lâmpadas. Lembra que no estudo anterior nós falamos que essas 10 virgens, elas se referem à igreja?
O Evangelho, as boas novas, estão tipificadas nas lâmpadas que cada uma das 10 virgens estavam carregando. Então aqui quando diz sobre observo as suas leis, medito nela dia e noite para não pecar contra ti, porque a sua lei é o parâmetro que me direciona ao teu caminho. No casamento judaico, a lamparina ela era utilizada para iluminar o caminho daquela comitiva até o noivo. Cada uma tinha que carregar sua lamparina. Porque naquela época não existia eletricidade, né? Então não existiam essas lâmpadas, luzes, postes elétricos na cidade para que as pessoas não se preocupassem em carregar sua lamparina. Então, a manutenção da lâmpada era de responsabilidade individual de cada moça. Até porque, irmãos, o esforço para preparar a lâmpada e com azeite tinha que ser feito pelas 10 virgens. Ou seja, o preparo da lâmpada era individual. Elas tinham uma tarefa. A tarefa é velar para que haja azeite suficiente até a chegada do noivo. Isso significa esforço individual, responsabilidade individual de cada uma delas. Então a lâmpada não é Jesus, porque Jesus é o noivo. Agora vamos descobrir o que é o azeite, ok? Primeiro, antes de eu falar o que é o azeite, voltado à parábola das 10 virgens, vamos dizer de onde é extraído o azeite, para que eles eram utilizados e quais são os tipos de azeite. Porque, irmãos, esse tópico do azeite é o que mais traz contradição na interpretação da parábola das 10 virgens. Vamos lá. Eu vou fazer referência a um estudo que eu li em um dos sites judaicos, e esse estudo faz referência à época do rei Davi. E antes de nós falarmos sobre o azeite, nós precisamos saber de onde ele é extraído. O azeite é extraído de uma árvore chamada oliveira. Essa árvore produz um fruto chamado azeitona. E é da azeitona que nós extraímos o azeite. Naquela época, haviam 4 tipos de azeites de acordo com a necessidade daquela população. E nós vamos falar sobre esses 4 tipos de azeites para que nós possamos entender a que tipo de azeite Jesus estava se referindo na parábola das 10 virgens e que muitos fazem confusão. Então vamos lá. Para extrair o azeite das azeitonas eram utilizadas 4 pedras. De acordo com a qualidade do azeite, eu usava uma pedra, ou 2, ou as 4. De acordo com a minha necessidade, eu ia utilizar a quantidade de pedra se referindo ao azeite que eu estava necessitando. O que difere são os processos que cada azeite é extraído. Não é o tipo da azeitona. Vamos lá. Vamos começar com a extração do primeiro azeite. Como eu falei, haviam 4 grandes pedras e que elas seriam utilizadas de acordo com a necessidade do azeite a ser extraído. E como era feita essa extração? Havia uma grande prensa e as azeitonas eram jogadas nessa prensa. Então, se eu precisasse do primeiro azeite, eu ia colocar apenas uma grande pedra para fazer o peso sobre as azeitonas e aí sim iriam ser extraídos o primeiro azeite dessas azeitonas. A característica desse azeite era de extremo valor. Por quê? Porque esse azeite, como eu coloquei apenas uma grande prensa sobre as azeitonas, ele não veio carreando partículas das azeitonas. Ele veio puro, ele veio carregando apenas o azeite. Então esse azeite era um azeite bastante fluido e claro. Esse primeiro azeite, ele jamais poderia ser vendido. Na comunidade de Israel, ninguém veria esse azeite ser vendido em armazéns. Ninguém veria esse azeite ser compartilhado com outras pessoas. Vão prestando atenção na parábola.
esse azeite era proibido ser vendido. O primeiro azeite jamais poderia ser vendido. Por quê? Porque os únicos que poderiam utilizar desse azeite eram os sacerdotes, os reis e os profetas. Esse azeite era o azeite utilizado para a unção dessas três categorias de pessoas: os sacerdotes, os reis e os profetas. Esse azeite, como era a primícia das azeitonas, teria que ser a primícia para o templo. Então, todo o primeiro azeite era direcionado ao templo, para a atividade dos sacerdotes. E os sacerdotes faziam uso desse azeite para ungir todos os objetos do templo. E esses mesmos sacerdotes ungiam outros sacerdotes, ungiam reis. Lembram que os profetas também ungiam outros profetas? Esse azeite é o azeite da unção. Esse azeite é o azeite que simboliza a autoridade dada por Deus. O primeiro azeite simboliza o Espírito de Deus. Então, por simbolizar o azeite da autoridade, da unção, que é o Espírito de Deus, ele jamais poderia ser vendido. Então, quando se extraía o primeiro azeite, esse azeite deveria ser levado ao templo e aí sim ele seria direcionado às coisas de Deus. Esse azeite, lembrando que como ele não foi extraído por uma prensa muito pesada, então não vem carregando consigo partes da azeitona, então é azeite puro. Por quê? É o azeite sem mistura, que nada mais simboliza o Espírito de Deus, que é o azeite da unção que não tem mistura. Então, irmãos, vale lembrar que se não pode ser vendido e tão pouco compartilhado, Jesus estará se referindo na parábola das 10 virgens a respeito desse azeite? A respeito do primeiro azeite? Claro que não, porque na parábola das 10 virgens, o que aquelas 5 prudentes mandam as imprudentes fazer? Irem comprar o azeite. Porém, antes delas irem comprar, o que as imprudentes pedem a ela? Que compartilhe do azeite delas. Então, o Espírito de Deus jamais pode ser dividido e tampouco vendido. Então, Jesus não estava se referindo ao azeite da unção, que é o primeiro azeite extraído da azeitona, que somente sacerdotes, profetas e reis faziam uso desse azeite. Então, excluímos a primeira confusão que muitos fazem, dizendo que o azeite que Jesus está se referindo na parábola das 10 virgens se trata do Espírito Santo. E agora, nesse contexto, como parábolas é utilizada de acordo com o cotidiano daquela comunidade, nós podemos dizer que não se trata do Espírito Santo o azeite na parábola das 10 virgens. Aqui, então, está se referindo. Vamos ao segundo azeite. Quando era necessário o segundo azeite, o que se fazia? Colocava-se uma segunda pedra. Por isso, o segundo azeite, uma segunda pedra era colocada, fazendo peso sobre as azeitonas, e aí sim dela fluía o segundo azeite. Esse azeite também era riquíssimo em nutrientes, porém, ele não era direcionado ao templo como o primeiro azeite, que simboliza a primícia era. Esse segundo azeite, ele era direcionado para a culinária e a medicina daquela comunidade. Esse segundo azeite é justamente aquele azeite que o profeta Elias multiplicou lá com a viúva de Sarepta. Porque esse azeite é o azeite que nutre o corpo ou cura o corpo do indivíduo. Então, todo mundo que precisava de um azeite para fazer uso medicinal ou para usar na culinária, ele sempre estaria usando o segundo azeite, que era extraído com a segunda pedra sobre as azeitonas. Estaria Jesus falando sobre esse azeite? Eu acho que não, porque
o azeite na parábola das 10 virgens não estava sendo consumido, e sim era utilizado para produzir luz. Estava sendo colocado dentro de uma lamparina. Então nós também podemos dizer que não era sobre esse azeite que Jesus estava se referindo na parábola das 10 virgens. Então agora, como nós sabemos que há 4 tipos de azeite, então só faltam 2 azeites para que nós possamos explanar. O terceiro azeite a ser extraído era colocado, então, 3 grandes pedras. Então a azeitona, ela era ferida mais ainda para que o azeite que ainda estava contido nas azeitonas pudessem sair. Só que esse azeite já saía com partículas das azeitonas. Esse azeite, irmãos, era o azeite que eram colocados nas vasilhas para produzir luz para as ruas de Israel. O terceiro azeite era extraído e levado ao comércio, assim como o segundo azeite, que também era vendido, mas era para consumo medicinal e alimentício. O terceiro azeite também era vendido. Só que esse terceiro azeite, ele era extraído para produção de luz. E ele, sim, é o azeite que Jesus está se referindo na parábola das 10 virgens. Mas como nós falamos que tem 4 tipos de azeites, vamos ao 4º tipo de azeite. O 4º tipo seria extraído quando colocasse todas as 4 grandes pedras sobre as azeitonas, e aí sim iria vir também carregando consigo partes das azeitonas, a semente das azeitonas, mas esse azeite ele era utilizado para produção de sabão e produção de substâncias que, junto com alguns perfumes, iria expulsar as moscas ao redor dos estábulos, porque naquela época existiam muitos estábulos, então as moscas que ficavam ali, né, ao redor dos animais, então eles utilizavam o 4º azeite para também expulsar essas moscas. Mas o 4º azeite, ele não era para consumo alimentício e nem tampouco para colocar na lâmpada. Então, será que Jesus estava se referindo ao 4º tipo de azeite, que era produzido os sabões e essas substâncias que espantavam moscas? Claro que não. Então, obviamente, Jesus estava se referindo ao terceiro azeite, que era justamente para produzir luz nas ruas de Israel. Então, nós já entendemos a questão histórica da produção do azeite. O azeite, então, naquela época tinha 4 tipos. O primeiro era de uso somente do templo, dos sacerdotes, profetas e reis. Jamais poderia ser vendido, jamais poderia ser compartilhado. É o azeite da unção, o azeite da autoridade, e que simboliza assim a autoridade do Espírito de Deus, que jamais pode ser vendida. O segundo azeite, nós já vimos que é o azeite foi utilizado pelo profeta Elias para aquela viúva de Sarepta, e era um azeite que sim, poderia ser comercializado ou compartilhado, que é o azeite da alimentação ou o azeite para a cura do corpo daquele indivíduo. O terceiro azeite nós vimos que é o azeite que era extraído para a produção da luz que iria iluminar as ruas de Israel. E o quarto azeite nós vimos que era justamente o azeite que produzia esse sabão e substâncias para expulsar moscas. Então, a que azeite Jesus estava se referindo quando ele falou que as 10 virgens botaram em suas lamparinas para iluminar o seu caminho? Então, Jesus está falando sobre o terceiro azeite. Esse azeite, assim como o segundo e o quarto, poderia sim ser compartilhado e vendido. Eu espero que vocês tenham entendido essa diferença, para que agora a confusão de que o Espírito de Deus é que estava sendo referido ali não venha mais confundir a sua cabeça. Devemos lembrar, como foi dito no primeiro estudo, que Jesus falava com os seus discípulos usando coisas do cotidiano deles, porque
ele já sabia que eles iriam entender, não somente seus discípulos, como as pessoas que estavam ali ouvindo as suas parábolas, os seus ensinamentos. Jesus sempre usava coisas que eles já conheciam no seu dia a dia para revelar as coisas do céu. Mas afinal de contas, o que significa esse azeite? Já sabemos que ele era utilizado naquela época para iluminar as ruas de Jerusalém. Mas na parábola das 10 virgens, o que significa esse azeite na vida cristã? Porque todas elas tinham azeite, exceto elas não tinham reserva. E foi por falta da reserva que 5 foram taxadas como displicente. Eu quero que vocês agora peguem a Bíblia, porque nós vamos ler muitos versículos para vocês não terem dúvida do que é o azeite na parábola das 10 virgens. Eu prometo que ao final da leitura de todos esses capítulos e versículos que eu for ler aqui, vocês vão saber o que é o azeite. Abramos lá, Romanos, no capítulo 10, versículo 16 e 17, diz assim, vai ser uma leitura bem rápida. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. 2 Coríntios 5:7 diz assim, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Efésios 2:8, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Romanos 4:5 diz assim, porém a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Versículo 6. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que é recompensador daqueles que o procuram conhecer melhor. 1 Pedro 1:9 diz assim, vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que vocês possuem. A sua salvação é resultado da fé que vocês possuem. Agora 1 João 5, versículo 4, porque diz assim, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vão pegando todos esses versículos que nós vamos reunir. Ok? Então diz aqui, versículo 4, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Ou seja, com a nossa fé, nós conseguimos a vitória sobre o mundo. E quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz assim, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 diz assim, fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite, que chamou vocês para tomarem parte de sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e a verdadeira segurança. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês o fez trabalhar tanto e como é firme a esperança
esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele acabou o combate, combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E ele disse que o prêmio que ele está esperando não somente será dado a ele, mas a todos os que esperam com amor a vinda do Senhor Jesus. Não estão entendendo? Nem preciso dizer mais o que é o azeite, mas vamos lá. Gálatas 5:5. Diz assim: mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E isso é o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. O poder do Espírito de Deus age pela nossa fé. O Espírito não está falando que produz a fé. Ele está dizendo que o poder de Deus atua mediante a nossa fé. Então o Senhor nos aceitará através do Espírito dele que atua através da nossa fé. Estão pegando, irmãos? Eu acho que contra a palavra de Deus não há argumentos, né? Por que eu estou lendo tudo isso? Porque se eu falo, tem irmãos que vai contestar, irmã, não é isso. Mas não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo aqui. Ó. Vamos só virar a página, vamos ali em Gálatas 2:20, diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Ou seja, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me salvou. Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Vou ler o versículo 2, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz a perseverança. Guarda essa palavra, perseverança. A fé produz a perseverança. Vamos lá, irmão, agora os últimos. Romanos 1, versículo 17 diz assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Ou seja, a palavra mostra. Lembra que a lâmpada é a palavra? A lâmpada é a palavra. Então, o Evangelho, ou seja, a palavra, mostra como é que Deus nos aceita. E é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, ou seja, como diz a palavra de Deus, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Só vira a página agora, Romanos 5, versículo 1. Agora que somos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça, ou seja, nesse favor, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Irmãos, na esperança de participar da glória de Deus. O que aquelas virgens estavam querendo participar, irmãos? Da boda do Cordeiro. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. O crente vive pela fé e não pelo que ele vê. Agora o último, irmão, eu prometo que agora é o último para eu poder explanar, mas eu queria trazer todo o conteúdo. Eu ainda tinha mais para falar, mas aí isso aí é da Bíblia aqui, né? Só eu lendo.
Jesus diz aqui em Lucas, no capítulo 18, no versículo 7, ele diz assim: será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar a ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Você observa bem, o Filho do Homem é Jesus Cristo. O noivo é Jesus Cristo. E ele pergunta, ele mesmo faz essa pergunta: será que quando o Filho do Homem, ou seja, será que quando eu vier a essa terra, eu encontrarei fé? Vocês observaram tudo que nós lemos aqui? Foi lido que a fé, é através da fé que nós seremos justificados. A fé em Cristo Jesus é que nos justificará. O não duvidar que Cristo Jesus é o Senhor e Ele honrará a sua palavra é que nos fará ser salvos. A lâmpada, nós já vimos que é a palavra de Deus, certo? Só que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O azeite contido na lamparina se refere à fé. Fé que cada cristão deve ter. Estranho, né? Fé, irmãos. Da mesma forma, voltando ao estudo anterior, Noé, irmãos, demorou 100 anos para construir a arca. Noé ficou 100 anos confiando na palavra de Deus que ele iria trazer um dilúvio a essa terra, ia destruir toda a raça humana e ele seria a primícia de uma nova geração. Noé ficou 100 anos sendo debochado, humilhado, porque ele cria numa promessa absurda. Por que absurda? Porque até então nunca tinha chovido na terra, irmãos. Nunca. A terra era regada com orvalho. Como se nunca choveu e ia ter um dilúvio, irmãos? Então é uma loucura dizer que ia ter um dilúvio se nunca choveu. Então Noé viveu da fé durante 100 anos construindo uma arca para um dilúvio do qual nunca aconteceu uma chuva numa terra. Então Noé foi salvo pela fé que ele teve na palavra de Deus, de que ele e a sua família seriam salvos da destruição e seriam a primícia de uma nova geração. Abraão também, ele passou, como os próprios judeus, nós temos na leitura judaica, por 10 provas para se tornar a referência do povo de Israel, porque foi nele que surgiu o povo de Israel. Assim como Noé, com 100 anos veio o dilúvio, Abraão, com 100 anos, ele viveu 100 anos para ter o primeiro filho dele, Isaque. E Deus tinha prometido anos atrás que ele seria pai de uma grande nação. Imagine um homem com 100 anos, a mulher dele com 90 anos, não vinha um filho. Toda mulher sabe que com 90 anos, o período fértil da mulher já foi embora há muito tempo. Imagine um homem também. Todo mundo quer ter filho na sua juventude, porque sabe as consequências, o perigo que é de ter filho na velhice. Mas Abraão teve o seu primeiro filho, que seria o fruto da promessa de Deus para ele, com 100 anos. A palavra de Deus diz que Abraão é considerado o pai da fé. Porque Abraão, mesmo com 100 anos, ele não duvidou. Deus iria honrar a palavra dele, de novo, a palavra dele na vida dele, para que ele pudesse ser um dia considerado pai de muitas nações. E Abraão também, Hebreus diz, ele teve tamanha fé a ponto de querer sacrificar o próprio filho dele, o único filho dele, crendo que, ainda que ele o matasse em prol do pedido de Deus, Deus seria capaz de ressuscitar o seu filho dos mortos. Olha que fé esse homem teve. Então, pela fé, a palavra de Deus,
Abraão pôde ver os milagres de Deus em sua vida. O que nós estamos vendo também é que, pela fé, Rebeca, que nunca tinha visto Isaac, ouviu através de um homem estranho, que era o servo de Abraão, falar sobre Isaac e aceitou no seu coração se unir a um homem que ela nunca tinha visto, apenas ouviu falar. Então, pela fé em Cristo Jesus, que nós nunca vimos, apenas ouvimos falar através da palavra de Deus, é que nós estamos seguindo ao estranho, porque nós cremos que aquilo que está sendo prometido para a gente é verdadeiro. Então nós temos que viver de fé, assim como Rebeca viveu da fé. Então, pela fé, Rebeca, mesmo sem conhecer Isaac, se apaixonou pela história que estava sendo dita a respeito de Isaac e decidiu se unir àquele servo para acompanhar e casar com Isaac. Pela fé também, José, após 13 anos como escravo, ele creu na palavra de Deus e ele se tornou governador do Egito. Ou seja, assim como a lâmpada é o suporte que abriga o azeite, a palavra de Deus é o suporte que abriga a nossa fé. Afinal de contas, nós cremos na palavra de Deus. O que aquelas 10 virgens estavam carregando? A lâmpada. O que simboliza aquela lâmpada? A promessa do retorno do noivo. O que significa aquela lâmpada? As boas novas de que o noivo viria e elas iriam entrar para a festa. Então, a lâmpada, ela é as boas novas dadas pelo noivo. Cristo veio a esse mundo trazer boas novas. Então, aquelas 10 virgens estavam carregando a palavra das boas novas de Cristo, a palavra do retorno do noivo. Lembra que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse para os seus discípulos, enquanto estava subindo: eis que vou para o Pai vos preparar lugar. E quando estiver pronto, voltarei e buscarei vocês, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então foi uma promessa que Cristo fez à sua igreja, representada pelos seus discípulos, de que ele voltaria. Então aquelas 10 virgens, representando a igreja de Cristo, estavam esperando a promessa do retorno do noivo para que elas pudessem entrar pelas portas e participar da festa. A palavra, a boas novas sozinha, ela não é nada. A palavra de Deus sozinha na vida do crente, ela não é nada. A promessa do retorno do noivo na vida do crente, ela não é nada. Ela só passa a ser alguma coisa quando o azeite que simboliza a fé nessa promessa tem vida no indivíduo. O que aconteceu? Essa promessa teve vida nas 5 prudentes, mas não teve vida nas imprudentes. Por isso que a Bíblia diz que como crerão se não há quem pregue? Então, a lâmpada sozinha, o evangelho sozinho, a palavra de Deus sozinha, não salva ninguém. O indivíduo precisa ter fé nessa palavra. Ele precisa crer nessa palavra para que ele possa ser salvo. Por isso que Jesus falou que é pela fé na palavra é que seremos salvos e justificados dos nossos pecados. É pela fé na palavra que nós entraremos pela porta. Então, a lâmpada em si, ela não é nada. Tanto é que as imprudentes, elas tinham lâmpadas, mas elas não tinham o azeite de reserva, que nós vamos falar agora. O que significa esse azeite de reserva? Então, elas tinham a lâmpada, elas tinham a promessa, elas tinham a palavra do retorno, elas tinham a mensagem das boas novas, mas elas não tinham o azeite extra para crer nessa palavra. E o que a palavra de Deus diz sobre a fé? A fé, ela produz a
esperança. Assim como o azeite produz luz, a fé produz esperança. O que é esperança? Que algo vai acontecer. Ninguém tem esperança sem fé. Então a esperança e a fé caminham juntos. Então, esperança significa confiança. Eu vou dar um exemplo, como a gente está falando de casamento, eu vou dar um exemplo aqui de casamento. Digamos que seu esposo diz assim: amor, eu vou comprar uma casa e nós vamos sair dessa situação. Mas a vida de vocês, né, não mostra isso. Vocês são pessoas simples e sabem que comprar uma casa é muito difícil. Então ele fala assim pra você: amor, eu vou trabalhar muito, eu vou trabalhar duro e eu prometo que em menos de 10 anos nós vamos comprar nossa casa própria. O que ele fez em você? Ele gerou fé em você, que daqui a 10 anos vocês teriam a casa própria. Então só o fato dele dizer que em 10 anos você terá a casa própria, isso já é o suficiente? Não, não é o suficiente. Você acreditou que 10 anos, isso é possível, a gente pode ter a nossa casa própria. Então isso gerou fé em você. Não, é possível. Se ele disse, né? Então, em 10 anos a gente pode ter a nossa casa própria. Então, essa promessa gerou o que no teu coração? Fé. Era o que aquelas 10 virgens tinham. Promessas que geraram fé de que o noivo iria vir. Mas preste atenção numa coisa. Só pelo fato do teu esposo prometer a você que em 10 anos vocês teriam uma casa própria, isso já é o suficiente? Não. Por que não é o suficiente? Porque precisa de um fator principal nesse relacionamento: confiança. Você precisa confiar. Você precisa realmente conhecer o seu esposo para saber que o que ele está falando é verdade. Porque senão você vai acreditar, mas você fala assim: mas será que ele é capaz de honrar a palavra dele? Então, aquela palavra que uma hora tinha gerado fé em você, ela é perdida. Por quê? Porque você não confia no seu esposo. Mas a partir do momento que você confia no seu esposo, então gera uma esperança no seu coração de que ele vai honrar a palavra dele. Porque você conhece o seu esposo. Você sabe que o seu esposo, ele é o cara que trabalha para que a palavra dele se cumpra. Trazendo isso para a parábola das 10 virgens. Todas elas tinham a promessa de que o noivo viria. Todas elas tinham fé de que o noivo viria e elas entrariam pela porta para participar da festa. Mas nem todas elas conheciam o noivo ao ponto de confiar que ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ou seja, a fé que elas tinham de poder entrar pela porta e participar da festa era uma fé superficial, temporária. Mas assim que a dificuldade apareceu, elas não puderam fazer com que essa fé gerasse esperança de que o noivo, independente do atraso dele, iria vir. E elas poderiam descansar e entrar porque ele é fiel para honrar a palavra dele. Eu quero fazer um apanhado da parábola. A quem essas jovens estavam esperando? O noivo. O noivo, ele tinha aparentemente período certo para chegar. Por que ele aparentemente teria um período certo para chegar? Porque todas as 10 tinham lamparinas prontas e com azeite. Só que o noivo demorou a chegar. E quando ele demorou a chegar, todas elas dormiram. Significa o quê? Aconteceu alguma coisa que fez com que o noivo tardasse. A própria palavra diz que, tardando-se o noivo, todas elas se puseram a dormir. Ou seja, se tardando o noivo, significa que o noivo não veio na hora que possivelmente seria certa para elas. Na hora que elas possivelmente estavam entendendo que era a hora dele chegar. Acontece que o noivo tinha um horário para chegar.
Só que quando ele demorou muito, todas elas dormiram. Se o noivo tivesse chegado na hora marcada, todas elas teriam entrado, porque todas elas tinham azeite. O problema foi que o noivo chegou e chegou tarde, na casa da meia-noite. Que festa acontece esse horário, irmãos? Que festa acontece meia-noite? Não estou falando das festas que acontecem hoje em dia, né? Que vara a madrugada, não. Mas que festa de casamento ou uma festa de pessoas respeitáveis acontece à meia-noite, irmãos? Então, todas elas se puseram a dormir. Então, se o noivo tivesse chegado na hora prevista por todas elas, de uma festa de casamento, todas elas teriam entrado, porque todas teriam o azeite para aquela hora. Mas o noivo tardou. Aconteceu alguma coisa que o noivo tardou. E aí começa a diferença entre todas essas virgens. Aquelas 10 virgens se diferenciaram porque 5 tinham azeite extra e 5 tinham azeite suficiente para permanecer até o ponto que elas achavam justo o noivo chegar. Acontece que todas elas tinham uma palavra, todas elas conheciam a promessa de que o noivo viria, só que o noivo tardou a chegar. Então, todas elas se cansaram, só que com uma diferença. As 5 prudentes se cansaram, mas não desanimaram. Só que as imprudentes se cansaram, mas elas simplesmente desanimaram. A parábola diz assim: o noivo tardando, todas elas dormiram. Vamos traduzir isso? O noivo tardando, todas elas se cansaram. Todos nós, servos de Deus, nos cansamos. Só que cansar não significa desistir. Uma pessoa pode se cansar, mas não desistir. Outra pode se cansar e desistir. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Desanimar significa desistir. Todas elas se cansaram. Mas as 5 virgens prudentes, elas se cansaram, mas não desanimaram. Elas permaneceram firmes com a sua fé, com a sua lamparina acesa, sabendo que o noivo viria. As outras imprudentes desanimaram. Elas se cansaram, desistiram de esperar o noivo. Elas criam na promessa que o noivo viria, mas elas criam até um determinado ponto. Porque ninguém espera que um casamento seja tão tarde. Mas aqui na parábola das 10 virgens, todas elas se cansaram. Então todas elas dormiram. Mas por que todas elas se cansaram? Porque o noivo parece que tinha uma hora para vir. Então todas sabiam que uma lâmpada cheia era o suficiente para o noivo vir. Só que o noivo demorou. O noivo não vem na hora que todas elas estavam esperando. Para as imprudentes, ele não vem mais, e para as prudentes, alguma coisa aconteceu, teve um imprevisto, vamos descansar e vamos esperar a hora que ele resolveu o que aconteceu lá e vir. As imprudentes dormiram, desanimaram, se cansaram, mas não ficou alerta. E se porventura ele vier? Quando elas dormem, mas elas não têm o cuidado, que é responsabilidade individual de cada uma, de preparar azeite e reserva, ela diz automaticamente: eu vou descansar porque ele não vem mais. Elas tinham fé, uma fé limitada para esperar até um determinado momento. Só que passou daquele prazo,
passou daquela expectativa da vinda do noivo, a fé delas começaram a vacilar. Vacilar por falta da ausência do azeite, porque o azeite já estava acabando. E toda vez que uma lâmpada vai se apagar, ela começa a dar sinais de que ela vai apagar. Então, a fé dessas 5 virgens prudentes começou a vacilar. Ele não vem. Porque todos nós estávamos esperando o noivo vir. Já deu altas horas da noite, o noivo não veio. Ele não vem. Se ela cresce que o noivo é fiel para honrar a palavra de que ele vem, ela saberia que ainda que o noivo demorasse, a palavra dele, ele iria honrar. Ele iria vir ainda que fosse tarde. Então ela automaticamente, junto com as demais, elas também teriam azeite de reserva. Quantos de nós, irmãos, estamos esperando há tanto tempo a promessa do noivo chegar? E tantas coisas têm acontecido no mundo e nós desistimos de confiar de que o noivo vem. Muitos de nós falam assim, não vale a pena esperar. A gente guarda a palavra, a gente guarda os testemunhos do Senhor, como o próprio povo de Israel, quando se afastou de Deus, eles mesmos falaram, que adianta nós servirmos a Deus se os ímpios não servem e estão prosperando? Ele não vai se vingar, ele tarda de cumprir a sua promessa. Da mesma forma somos nós. Muitos de nós falamos assim, que adianta ficar esperando por Cristo se ele demora tanto e nós estamos deixando de viver a nossa vida? É melhor vivermos a nossa vida e simplesmente quando ele chegar, a gente se levanta e se prepara. Então a diferença entre as virgens prudentes é que elas se cansaram, mas com a esperança, com a fé de que ele viria, o noivo viria. Ele não disse que ia vir? Eu acredito que ele vem. Alguma coisa aconteceu. Só que, diferentemente das imprudentes, ele disse que ia vir. É mentira. Todos nós estamos esperando. Vou descansar porque ele não vem mais. As virgens prudentes, elas são o tipo daquelas pessoas, vai que aconteça alguma coisa, ou imprevisto, porque imprevisto sempre acontece, e esse noivo não chega no horário. Vou levar uma porção a mais, para que se porventura ele tarde, eu não fique sem a luz. Eu não fique sem azeite. Então, as virgens prudentes pensaram muito além. As outras 5 virgens imprudentes pensaram assim, ele disse que vai chegar e corretamente ele tem que chegar nesse período, então eu vou levar azeite até o período que ele ficou de chegar, porque depois eu vou estar dentro da festa, não preciso mais de azeite, que vai estar tudo iluminado lá e eu já vou ter me encontrado com ele. Vou esperar ele nesse contexto, porque eu sei que o correto é ele chegar essa hora. Então essas 5 virgens imprudentes, elas não conheciam o noivo ao ponto de acreditar que ele cumpriria a promessa deles. Então, irmãos, vamos lá nesses elementos. A lâmpada aqui então simboliza a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas que em si mesmo não salva ninguém. O azeite simboliza a fé. Todas elas tinham fé, nem que momentânea, nem que temporária, mas todas elas tinham fé. Fé na palavra, na promessa é que salva. Só que a fé produz esperança, produz confiança, produz certeza. Contudo, essa fé só gerará confiança, certeza, se o indivíduo conhecer aquele que fez a promessa. Assim como a lâmpada abriga o azeite, é a palavra de Deus, é a promessa que Cristo nos deu, que ele um dia viria retornar e nos buscar, que abriga a fé para esperarmos o noivo.